Eu queria compartilhar também uma palavra que é mais curta, né, por causa do nosso tempo, mas que é também algo que Deus falou comigo há muitos anos atrás. O livro Liderando Crianças com Excelência, que é o livro que eu mostrei para vocês, foi, na verdade, o meu segundo livro. Primeiro, a gente nem edita mais, ele virou outro livro, que era Liderando Crianças e Juvenis. Mas esse livro aqui eu escrevi para falar a respeito da visão do trabalho com crianças e para mudar a mentalidade do ministério com crianças, de fazer um trabalho com um propósito. Então, eu coloquei, de fato, tudo aquilo que Deus havia falado comigo naqueles primeiros anos. E uma das palavras que Deus falou comigo foi a respeito da excelência. Quem conhece essa palavra? Então, a excelência. Por que Deus colocou essa palavra no meu coração? Porque, na época, eu comecei a ver, de maneira geral, né, não apenas no nosso ministério, mas, de maneira geral, aquilo que se fazia para crianças era num nível muito ruim. Era aquele mais ou menos, era aquela mentalidade, não, para criança está bom. E, normalmente, nem tinha muito material, nem tinha muitos recursos visuais. E aquilo, na verdade, foi gerando em mim uma certa insatisfação, indignação. E é claro que Deus nos levantou, nos usou, para que nós pudéssemos, então, fazer algo que tivesse qualidade. E esse sempre foi o nosso desejo. E a gente tem procurado trabalhar dessa forma. E a excelência é algo importante no nosso trabalho. E eu queria compartilhar com você hoje. Por quê? Por que nós precisamos ter excelência no trabalho com crianças? Por que eu preciso dar o trabalho de produzir esses materiais, de imprimir, de investir em material gráfico, em cartazes e tantas outras coisas que nós fazemos, e é álbum de figurinha, é panfleto de evangelismo, não é? De distribuir livros do Amado Coração de graça. Percebe? Há tanta coisa que nós estamos fazendo, produzindo há tantos anos, com um coração para o Senhor, ok? Porque isso fala de excelência. E eu queria compartilhar rapidamente isso. Essa palavra está nesse livro, mas eu queria falar de novo, porque ela é oportuna. E nós precisamos retomar essas verdades e esses ensinamentos que Deus nos deu ao longo desses anos. Não só porque nós estamos, nesse ano, comemorando 25 anos da videira. Então, a gente está assim, com aquele espírito saudosista, né? E a gente sempre olha fotos e comenta o que aconteceu no ano tal, e porque faz parte desse momento. Por isso, eu acho também que faz parte desse momento, dessa capacitação, a gente poder falar sobre isso, lembrar aquilo que Deus falou conosco naquele tempo. E essa palavra ela veio num momento em que nós precisávamos aprender a fazer as coisas com excelência. E um dia Deus me deu essa palavra. Por quê? Por que eu preciso ter excelência no meu trabalho com crianças? E eu quero ler para você aqui o versículo, que é Provérbios 22, 29, que diz assim: Vês um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. Olha a diferença do nível. Reis e plebe. Sabe o que significa plebe? Insignificância. Você quer fazer parte de algo insignificante? Você gostaria de fazer parte de um ministério que não tem impacto na vida das pessoas? Que não tem impacto no inferno? Que não tem impacto no reino de Deus? Não. Pois é isso que a Bíblia está falando. Então, a Bíblia fala que o perito é aquele que está acima da média. O perito é aquele que faz a sua obra com eficiência. O significado dessa palavra perito é habilidoso, eficiente.
Então, não está falando de você ter recursos caros, de você ter que gastar muito. Não, está falando de você cumprir um propósito para qual você está liderando. Se eu estou levando crianças para o encontro, qual é o meu alvo? Que elas tenham um encontro com Deus. Então, eu preciso investir ali para que esse propósito seja alcançado. Percebe? Então, nas células, nós investimos muito nas células com crianças, porque a maioria do nosso rebanho está lá. A maioria das crianças vão nas células, mas não vão no Domingo Kids, porque elas dependem de outros para levá-las. Percebe? Então, nós investimos de maneira diferente na célula e no Domingo Kids. Então, no Domingo Kids, nós decoramos. Agora, na célula, não, porque eu não posso decorar a sala do anfitrião. Não é verdade? Então, eu preciso respeitar aquele ambiente ali. Então, nós usamos apenas uma apostila que tem ilustrações. Então, mas nós investimos, porque nós queremos, de fato, fazer como Deus faz. Amém? Nós estamos fazendo isso para o Senhor, primeiramente. E foi Deus que falou a respeito desse perito. Eu quero estar entre os reis, e você? Não é verdade? Porque nós já vivemos num reino, que é o reino de Deus. Eu achei interessante, certa vez, um empresário estava sendo entrevistado e o repórter perguntou para ele assim, o que fazia dele alguém tão... que a empresa dele sobressaía tanto entre as demais, no mesmo ramo. E perguntou para ele, então, qual é o segredo de vocês terem esse sucesso? E aquele empresário falou para ele, é que nós damos atenção aos detalhes. Então, aquela empresa fazia um produto que outras empresas faziam, mas ela tinha um rendimento, uma produtividade muito maior. Por quê? Porque prestava atenção nos detalhes. Você sabe que Deus presta atenção nos detalhes? Deus presta atenção nos detalhes. Então, nós precisamos também prestar atenção nos detalhes. As crianças prestam atenção nos detalhes. Então, você viu que a criança veio aqui, ela já viu o microfone que estava ali na frente, né? Eu nem contei para ela que tinha um microfone de brinquedo aqui. Então, isso tudo a gente usa para estimular, para que ela possa querer falar, participar. Então, a maneira como nós contamos a história e o fato de você contar uma história e também despertar a atenção da criança, não é? Ensinar algo para ela, tudo isso tem o seu valor. E nós lançamos mão de todos esses recursos para que nós possamos fazer o nosso trabalho. Isso fala de excelência, fala de detalhes, que é importante também. E eu queria mencionar com você aqui 3 coisas, 3 aspectos. Por que eu preciso ter excelência no meu trabalho com as crianças? Independente se é célula, culto, encontro, o que for. Primeiro, porque a excelência expressa a Deus. Fala isso, a excelência expressa a Deus. Será que isso é verdade mesmo? Olha o Salmo 52, o que diz. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece a Deus. Olha que versículo poderoso. Excelência tem tudo a ver com Deus. Fala de algo que excede. Fala de algo que é bonito, é grande, está acima daquilo que é comum. Percebe? Isso é excelente. Então, eu posso ter uma cadeira que ela serve ao propósito, que é sentar. Mas eu posso ter uma outra cadeira também, que na hora que você senta, parece que ela foi feita assim, contorna o seu corpo. Ela é macia. Então, você sente o aconchego. É tudo cadeira. Mas tem uma que é mais excelente do que a outra. É ou não é verdade? É. Quem percebeu que eu troquei meu casaco? Nossa, que tanto de mão. Isso é sinal que você
O cinto também, percebeu o cinto? Oh, meu Deus. Eu fiz isso de propósito, para ver se você presta atenção nos detalhes. Se você presta, as crianças também. Sim ou não? Sim. Então, os detalhes também vão nos falar de quê? De excelência. Então, eu posso vestir uma roupa que eu comprei, nem vou citar nome aqui, uma roupa comum. Talvez eu fiz numa costureira, que nem costura tão bem assim. Mas depois eu pego esta roupa, vamos fazer o contrário. Você compra uma roupa, você ganha uma roupa de marca. Vamos falar uma marca boa aqui, irmãs. Quem é boa de marca? Leandra. Então vamos falar aí uma marca boa. Prada. Então ela falou Prada. Ok, o diabo veste Prada. Vamos falar Chanel. A gente não veste. O diabo veste Prada, mas nós vestimos Chanel. Ok. Então você ganha uma roupa da Chanel. É aquele vestido que a hora que você coloca, sim, parece que foi feito para você. Faz as curvas, é confortável, não aperta em lugar nenhum. A cor é perfeita. Tudo é muito bom. O tecido é maravilhoso. E você sente assim muito confortável. E todo mundo fala que você ficou magra com ele. Aí você fala, esse é o vestido ideal. Ok. Então, você pega esse vestido e você manda, então, fazer o mesmo vestido, mesma cor e um tecido semelhante. Porque igual da Chanel você não vai achar. Então, você manda fazer numa costureira. Olha, é o mesmo modelo, é a mesma cor, ok? Do mesmo tamanho. Então, as semelhanças são muitas. Mas na hora que você coloca, você sente a diferença. Por quê? Assinatura, não é? Então, assinatura. Faz diferença o molde da Chanel. Não é à toa que tem esse nome, está aí há décadas, né? Vendendo roupas. Porque, de fato, é excelente. É acima da média. Percebe? É um perito que fez. Então, tudo é muito bom. Então, isso fala de excelência. E quando nós falamos, por que fazer o trabalho de crianças com excelência? Porque a excelência expressa Deus. Então, aquela marca ali está expressando a dona, o autor. Mas nós estamos aqui para expressar a Deus. E nós fomos criados, não foi a imagem e a expressão de Deus? Sim. Então, o nosso trabalho também deve mostrar isso, ok? Por isso que nos detalhes nós procuramos fazer com excelência. Então, a excelência fala não apenas de um material visual. A excelência fala de orar antes de ministrar, chegar na hora e não chegar atrasado, de você fazer o seu relatório e não inventar números, entregar o relatório para sua pastora, porque aquele relatório fala a respeito de quem você é. O relatório é o seu retrato. O relatório comunica comigo, porque eu também vejo, ok? Não vejo individualmente, mas somando, todos vão chegando até a mim. Percebe? Isso fala de quê? Excelência. Excelência. Porque aquilo que foi colocado na sua mão, você vai fazer. Percebe? Então, a excelência expressa Deus. Quando você pega a apostila, você vê que tem lá 5 passos. Antes de você começar a usar a apostila, o que você faz? Você lê as instruções. Antes de você ministrar, você treina. Você procura memorizar o versículo e a referência. O princípio. Você usa também a Bíblia. Você lê o texto na Bíblia ou lá na apostila. Você pode ler na célula, ok? Porque nós queremos falar aquilo que está escrito e não a sua interpretação da Bíblia. Porque se nós formos contar uma história da Bíblia, cada uma vai ter uma interpretação. Cada uma. Eu me lembro uma vez, num dos primeiros encontros,
que uma das irmãs foi pregar, a primeira vez que ela estava pregando. Vou dar um desconto para ela. E ela começou a falar de Jesus na cruz, e o que aconteceu, e como ele sofreu. Assim, eles quebraram todos os ossos dele. E a gente falando assim... Não. Então, essa parte foi por conta dela. Até porque a Bíblia fala que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Essa parte da Bíblia ela não leu, irmãs. Esse dia ela pulou esse versículo. Mas percebe o tanto que é importante você ler como está na Bíblia? Porque aí você é fiel àquilo que a Bíblia está dizendo. Então, fala, a excelência expressa a Deus. Segunda coisa, a excelência nos torna parecidos com Deus. Então, primeiro, expressa. Segundo, nos torna parecidos com Deus. Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Olha, por isso que a Bíblia fala que tudo que Deus faz tem um propósito. E até a criação tem o propósito de dar glória a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Os céus proclamam a glória de Deus. Não é bonito? Às vezes você olha para o céu, um céu azul é lindo. Ainda mais quando você vive num país frio. Aí quando você chega aqui no Brasil, você valoriza esse céu azul. E esse sol maravilhoso. É ou não é? Sim. Porque quando a gente está aqui todo dia, você nem liga, né? Você fica falando que sol quente, meu Deus, precisava uma sombra. Mas sabe, é maravilhoso a criação de Deus. O nascer do sol é lindo, o entardecer é lindo. Então, isso é maravilhoso. Então, Deus planejou que fosse assim. E olha, não é o mesmo todo dia, não é incrível? Então, Deus poderia colocar as nuvens no mesmo lugar, né? Igual uma ilustração pronta. Todo dia, aquela nuvem está ali, a outra está aqui. Não, mas não é assim. Cada dia você tem uma novidade. E Ele faz isso para você. E a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento está anunciando, está expondo as obras das suas mãos. Você já ouviu aquela expressão? No meio artístico é muito comum você ouvir essa expressão que toda obra, ela expressa o autor. Então, às vezes você, para quem entende de quadros, né, pintura, então ele é capaz de olhar um quadro e falar, não, aquilo ali é um quadro de Picasso. Não, aquele ali é um quadro de Rembrandt. Né? E vai falando os nomes desses pintores que são reconhecidos, famosos. Por quê? Por causa do estilo, não é? O estilo da pintura, o tipo de quadro. Uns pintam natureza, outros pintam mais a figura humana. Então, tudo isso expressa o autor. Será que com Deus é assim também? É. É assim também. Então, Deus também, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, porque Ele nos deu a capacidade, sabe de quê? De criar. De criar. Deus é criativo. Então, na criação, Ele fez tantas coisas lindas. Cada dia Ele fez uma coisa. Podia ter feito tudo de uma vez. Isso não era problema para Deus. Mas Ele foi fazendo cada dia uma coisa. Então, a Bíblia fala que a primeira coisa que Ele criou foi a luz. Você vai ler a lição, ok? Então, a primeira coisa que Deus criou foi a luz, porque havia trevas. Então, Deus disse, haja luz. E depois Ele foi criando cada uma das suas obras. Então, Ele foi separando a terra seca das águas. Depois, Ele criou as plantas, as flores. Ele criou os animais. E Ele criou também o homem e a mulher, parecido com Ele. A sua imagem e semelhança. E qual foi uma das características que Deus deu para o homem? A capacidade de criar. Não é incrível? Então, isso fala a respeito de algo, fala de inspiração. Ah, eu não sei fazer. Mas Deus já te deu a inspiração. A Bíblia fala que toda escritura é inspirada por quem? Por Deus. É inspirada por Deus. Então, na hora que você está ensinando a palavra, você também é inspirado por Deus. Porque a inspiração dele é transferida para você.
Percebe? E aí você fala de uma maneira que as crianças entendam. Professores, educadores têm essa habilidade, mas mesmo que você não tenha, ok? Você tem o autor da Bíblia que vai te inspirar. Eu achei interessante a minha netinha. Eu sempre falo para ela que ela tem que ouvir as histórias e aprender as histórias para contar. E ela tem 4 anos. E esses dias ela chegou da escola, foi correndo lá em casa, falando que ouviu uma história na escola e ela aprendeu. Falei, é mesmo? Ela falou assim, a história de um bichinho azul. Ele fica grudado na gente. Ele chama minicórnio. Eu fiquei pensando, gente, mas quem que escreveria um livro para criança com esse nome estranho? Minicórnio. E ela foi contando a história. E ele fica na pele da gente, mas depois que a gente toma banho, ele vai embora. Eu falei, é micróbio. Falei, ok, tá valendo minicórnio. Falei, não, é isso, minicórnio. É porque ela troca as palavras aí. Então a gente fala cavalo, ela fala vacalo. Falei, cavalo. E ela fala vacalo. Mas mesmo não sabendo ainda falar corretamente, ela aprende o princípio que está por trás, não é? Porque ela aprendeu que ela precisa tomar banho e lavar as mãos para o minicórnio sair do corpo dela. Então, as histórias também, elas precisam ser bem contadas. Por quê? Eu não estou contando uma história ali apenas para ensinar, no caso aqui, a higiene. Eu estou contando uma história da Bíblia para revelar a Deus. Aí é difícil demais. Já não sei ensinar para criança, agora eu tenho que revelar a Deus. É uma obra impossível mesmo. Mas Deus é que vai fazer, não é você. Então, Deus vai te dar a palavra certa na hora. Deus vai te dar aquela habilidade, a paciência. Percebe? Por quê? Porque você quer fazer com excelência. Porque você entende que a excelência nos torna parecidos com Deus. Terceira coisa, a excelência nos conduz ao sucesso. Olha o que a Bíblia fala, no Salmo 1:3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quem que é esse? É o justo. Então, a Bíblia está falando aqui daquele que é bem-aventurado. O que significa essa palavra bem-aventurado? É um sinônimo de ser bem-sucedido. Bem-sucedido é ter sucesso. Ok? Então, esse sucesso aqui que a Bíblia fala, ele se aplica a todas as áreas da nossa vida. Então, você pode ter o sucesso no casamento, sucesso na criação dos filhos, sucesso na sua profissão. Sucesso, ou seja, ser bem-sucedido. E também ser bem-sucedido na sua liderança, no seu ministério, naquilo que Deus confiou para você. Não significa que você tem que falar difícil. Não. Significa que você vai cumprir o propósito. Então, você está contando uma história, às vezes, numa sala de crianças pequenas. Mas aquela criança ali, ela vai levar aquilo por toda a sua vida. Percebe? Esses dias eu estava conversando com a pastora Paula e ela falando para mim do ministro de louvor que está lá na videira do portal, que é uma criança que gravou uma das músicas do nosso CD. A música de Samuel. Não sei se você já ouviu. Samuel era um menino pequeno. Eu acho essa música tão linda. E é mais por causa da voz da criança. Porque dá para perceber que é uma criança pequena. Porque a voz dele está bem assim, suave, e bem característica ali da música mesmo, daquela história. E hoje ele é um adulto, cresceu, mas ele foi alguém que Deus usou ali naquele momento para gravar uma música. E você acha que foi por acaso? Não foi. Hoje ele está lá. Vai ser ordenado pastor. Olha aí, nada foi por acaso. Então, nós estávamos ali usando uma criança como essas aqui e a gente nem sabia
que Deus iria usá-lo como ministro de louvor e chamá-lo para o ministério. Por quê? Excelência conduz ao sucesso. Excelência conduz você ao propósito de Deus. Por isso que tudo que nós vamos fazer, nós oramos. Nós oramos para gravar a música, nós oramos para fazer a música, nós oramos para saber quais as crianças que vão cantar. Tudo é feito ali para que Deus nos guie, para que Deus possa usar todos, desde o menor até o maior. Isso não é bom? Isso é muito bom. Sabe por que é bom? Porque depois você vê a obra pronta, e aí você fala, nossa, mas ficou tão bom. É igual a criação, não é? Deus fala, está muito bom, tá bom. Quando Deus criou o homem, ele falou, tá bom. Quando ele criou a mulher, ele falou, tá muito bom. Então, percebe? Nós queremos o muito bom de Deus. Então, para fazer e para ouvir esse muito bom, nós precisamos fazer para Deus. Tem um versículo aqui que eu quero ler e que é muito importante aqui nesse contexto, que é Hebreus 8:5. Que quando Deus foi fazer algo que ia expressar a obra da cruz, Ele ia mostrar ali o plano dele, que estava antes da fundação do mundo, que era o tabernáculo, que era a casa de Deus, que lá no Velho Testamento era só um símbolo, uma tenda, mas que hoje somos nós. Percebe? Deus então diz assim, e aqui é claro que Paulo está se referindo, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, Deus foi bem criterioso, falou a Moisés, é o modelo. Deus não falou para ele, Moisés, faz o seu melhor. Faz o que você achar melhor. Ele não deixou as cores para Moisés escolher. Qual cor você acha que combina? Quais os tecidos? Não, Moisés não escolheu nada. Nem a madeira, nem o tamanho, nada. E a Bíblia fala ainda que Deus deu habilidade para as pessoas que iam trabalhar ali no tabernáculo. E a Bíblia fala assim, que Deus deu para eles a habilidade para fazer obra de mestre, obra de perito. Então, eles foram fazer a arca, eles foram fazer o candelabro, tudo tinha uma medida, tudo tinha que ser exato, conforme o modelo, porque expressava Deus. Percebe? Então, não significa que Deus vai aceitar qualquer coisa. Não. É interessante, porque nós vemos na Bíblia um momento, que é o único momento na Bíblia, em que Deus se refere a algo humano que é perfeito. É o louvor das crianças. Então, a Bíblia fala que tinha um grupo de crianças na porta do templo, e que Jesus curou muitos doentes ali, e quando Jesus sai, as crianças estavam cantando, Hosana, Hosana, né, filho de Davi. E Jesus então se refere a elas. Não lestes? Que está lá no Salmo 8. Que da boca dos pequeninos tiraste o perfeito louvor. O próprio Deus estava dizendo, eu gostei. Agora me diz uma coisa, será que esse grupo de crianças estava cantando em vozes? Será que eles ensaiaram? Será que eles eram profissionais? Não, não é nada disso que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando de um critério que é excelente. Sabe qual é? Faça para Deus. Elas estavam fazendo para Deus. Elas estavam cantando para Jesus. Se você quer fazer algo excelente, como é que você tem que fazer? Tem que fazer o que a pastora Márcia falou. É um bom começo, mas vai além. Faça para Deus. Porque se você fizer para Deus, Deus vai olhar e vai gostar. Olha, ele fez para mim. Já viu aqueles desenhos de criança no jardim de infância? Que ele faz aqueles desenhos e leva o papai e a mamãe? Leva para a vovó também? A vovó está sempre assim descabelada, né?
Nos meus desenhos das minhas netas, eu já me identifico. Elas colocam lá o pai, a mãe, né, o avô, e eu já falo, essa aqui sou eu. Meu cabelo está sempre assim. Elas fazem questão de me ilustrar. Falei, põe meu cabelo assim, mais ajeitado. Aí, de vez em quando, elas querem escovar o meu cabelo. Aí eu falo, ai, meu Deus. Falei, mas eu não escovo o cabelo. Elas falam, não. Falei, não, mas vou deixar você escovar. Aí ela passa aquela escova. Claro que depois eu tenho que ir lá molhar de novo e enrolar, né? Porque eu não faço escova em cabelo. Que silêncio, irmãs. É pecado? Misericórdia. Falei para uma plateia aqui de milhares de mulheres que eu não faço escova no cabelo. Todo mundo ficou em silêncio. Olha, deixar uma plateia de mulheres em silêncio é algo raro. Pois é, eu não faço, irmã. De vez em quando eu faço, mas ele enrola-se mesmo. No outro dia, ele está enrolado. Então, eu falo, então deixa do jeito que está mesmo. Mas é interessante, porque, voltando para o desenho, você vê o desenho, às vezes é aquela coisa assim tão estranha que você nem consegue entender o que é. Mas você acha tão lindo. Tem uns que colocam até no quadro, né? Eu tenho no meu escritório aqui um desenho de uma criança que desenhou, né, a imagem de que eu penso sobre a imagem de Deus. E eu guardo vários deles, e um deles eu coloquei ali no meu banheiro. Então, está lá. Por quê? Não é um desenho bem feito, mas é porque eu achei tão lindo. Ele conseguiu expressar, ele conseguiu transmitir a mensagem. Então, é assim também. Então, a avaliação de Deus é se você está fazendo para Deus. Então, se você quer fazer uma obra de excelência, como é que você tem que fazer? Primeira coisa, faça para Deus. Ok? Faça para Deus. Segunda coisa, faça com amor. Faça com amor. Porque quando você faz com amor, você faz para agradar o outro e não a você. Ou a pessoa que você ama aí não é você, ok? Mas é o outro, não é verdade? Eu queria tanto agradar o fulano, eu vou fazer algo que ele gosta, não é? Então, quando alguém me convida para ir almoçar ou jantar na sua casa, isso ultimamente acontece raramente comigo e com meu marido, mas a gente é aberto a convite, viu, irmãs? Então, normalmente as pessoas falam, o que a pastora Luísa gosta de comer? Eu não interessa muito, não. Eles perguntam o que ele gosta. Ok, normalmente nós gostamos das mesmas coisas. Mas aquela pessoa, ela está querendo o quê? Agradar, não é? Então, ela não está preocupada em fazer a comida que ela gosta. Ela quer agradar o convidado. Isso fala de amor. Isso fala de amor. Então, quando nós amamos, nós fazemos coisas assim, que traduz até em sacrifício, sim ou não? Sim. Uma mãe, por exemplo, o que faz uma mãe levantar de noite, assim, para olhar o bebê? Uma noite após a outra. O amor. Eu sei que tem noite que ela fala assim, não, hoje eu vou deixar ele chorar. Mas dependendo da criança, ela não aguenta, ela vai lá, né? Então, está chorando, ela vai lá, ela vai olhar. E mais ainda, ela ainda planeja ter o segundo filho. E tem umas que vão para o terceiro, e tem umas que vão para o quarto. Porque é o amor. Então, é o amor que leva você a fazer sacrifícios. É o amor a Deus primeiro, e depois também as crianças, o amor que você tem ao rebanho, o amor que você tem pela igreja, é que faz com que você saia da sua casa sexta-feira com a sua mochila, vai para uma chácara para voltar só no domingo. Por que você vai fazer isso? Porque a cama da chácara é boa? A comida é boa, o chuveiro é aquela ducha maravilhosa? Porque não tem muriçoca nenhuma lá. Oh, Deus, dá-nos graça. Não, é porque você ama. Percebe? Então, é isso que Deus vai olhar. Então, Deus olha a forma como você está fazendo, o seu amor, a sua dedicação. E Ele fala, tem valor. Essa obra tem valor. Por quê? Porque está fazendo para mim. Não está fazendo para ela. Não
Não está fazendo para as pessoas. Até porque dificilmente alguém vai elogiar você. Então, você vai chegar no culto aqui domingo e vai ter aplausos. Vamos aplaudir as irmãs que levaram milhares de crianças para o encontro mundial. Não, não tem. Você vai ficar chateada? Não fica. Eu não fico. Eu não fico. Você também não vai ficar. Porque nós não estamos fazendo, sabe, para aparecer, para ser contado, para ser visto, para receber elogio. Nós estamos fazendo para o reino. Um dia você vai ver e você vai receber os aplausos do céu. Aplauso do céu é muito melhor do que aplausos dos homens. Amém? Então, se você quer fazer com excelência, faça para Deus e faça com amor. Colossenses 3:23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, sabe o que vai acontecer? 2 Coríntios 4:7. Conseguiu colocar esse versículo, 2 Coríntios 4:7? Olha o que vai acontecer com esta obra que você vai fazer com excelência. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia! Qual é a excelência que Deus espera? Essa aqui, ó. É a excelência do poder. E onde que manifesta a excelência do poder? Num vaso de barro? Olha, não está falando de aparência. Está falando da forma como você faz. Ok? Está falando aqui que, na verdade, é aquela pessoa que depende de Deus. É aquela pessoa que ora. É aquela pessoa que se preocupa em ler, em estudar, em preparar a lição, em que prepara a reunião de discipulado. Percebe? É um vaso de barro. É um homem, é um trabalho humano. Mas, na hora que você faz, o que manifesta? A unção, a vida, a presença de Deus. Amém? Então, o que nós queremos é a excelência do poder. Mas antes precisa vir essas três coisas. O que eu falei? Por que nós precisamos fazer com excelência? A excelência, expressa a Deus. Segundo, nos faz parecidos com Deus. Terceiro, conduz ao sucesso. Amém? E eu quero finalizar aqui mostrando para você algo muito precioso. Eu separei aqui uma pequena história desses 25 anos de ministério. E eu quero fazer uma reciclagem aqui e mostrar para você o que funcionou. Mencionar o que funcionou nesses anos no nosso trabalho com a liderança e com as crianças. Eu vou mencionar algumas coisas aqui porque precisa ser citado. E isso fala também de excelência. E eu quero falar primeiro em relação à liderança. Ok? O que fez diferença? Nós tivemos que aprender, praticamos até hoje. Primeira coisa, o foco no treinamento de líderes e não na sua vida pessoal. Nossa liderança é para formar líderes. O nosso discipulado é para ensinar você a fazer. Não é para ficar cuidando de você como bebê. Não é para ficar a semana inteira perguntando: você orou? Você leu a Bíblia? Você jejuma? Isso é coisa de novo convertido, sim ou não? Se você é líder, você já é maduro. Você tem que saber orar. Você tem que saber comer a palavra. Não é colocar alguém para te vigiar que vai levar você a crescer. Então, o que nós fazemos? Nós marcamos dia de oração. Então, na reunião de discipulado, tem oração. Lá você tem que orar. Na reunião de discipulado, nós lemos o livro, lemos a apostila. Então, lá você tem que ler. Percebe? Então, nós formamos você assim, nós colocamos a comida na sua boca. E aí você vai percebendo como que isso tem valor. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas acham que o discipulado é aquele aconselhamento pessoal que tem que acontecer toda semana. Alguém vai ficar vigiando você para ver se você faz algo errado, se você não faz. Não, ninguém vai vigiar a sua vida. Ok? Contudo, nós temos um padrão. A Bíblia não tem padrão? Tem. Nós vamos, então, caminhar juntos. Ok? Para que nós possamos fazer a obra de Deus juntos. Mas o foco
é na liderança e não na vida pessoal da pessoa. Esse é o discipulado bíblico. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos e que funciona, orar juntos. Então, orar, nós temos dia e hora marcada. Antigamente nós orávamos, nós tínhamos reunião de oração com as mulheres toda sexta-feira. À medida que foi crescendo aqui em Goiânia, então tornou-se mais difícil. Então hoje nós temos uma oração que é a última sexta-feira do mês, que chama Mulheres que Oram. Então todos os prédios fazem oração para todas as mulheres. Então nós oramos pelos casamentos, pelos filhos, oramos pela vida de cada mulher. Mas nós temos a oração na vida da igreja. Todo dia tem oração em todos os prédios, sim ou não? Sim, porque nós entendemos que isso faz diferença na vida da igreja. Então, orar juntos foi algo que nós aprendemos e nós praticamos até hoje. Terceiro, capacitação de novos líderes. Então, aqueles líderes de célula que são levantados, eles são capacitados ali, um treinamento que é feito pela pastora da igreja local. Não é o discipulador, não é outra pessoa, é a pastora. Por quê? Que é ela que faz esse primeiro treinamento. Porque nós queremos garantir que vai passar o DNA, ok? Que vai ensinar a visão da maneira certa. E aí depois nós vamos fazendo os demais treinamentos, ok? No discipulado. Então, isso é algo que precisa manter. Constância e rotina. Você sabe que isso faz muita diferença na liderança? Constância e rotina. Fazer as mesmas coisas. Então, a rotina nos fala o seguinte: vai ter encontro esse final de semana. Significa que nós vamos orar no prédio da igreja. Significa que vai ter jejum toda semana. Isso acontece todo encontro? Sim, isso é rotina. Constância. Essa coisa de ficar assim, hoje sim, amanhã não. Dessa vez faz assim, da outra vez faz de outra forma. Isso não é bom. Porque a rotina ajuda a manter a direção. E a constância leva você a alcançar qualidade. Na hora que você faz a mesma coisa várias vezes, você tem muito mais chance de fazer melhor. Sim ou não? Sim. Ok? Ler a lição da célula no discipulado. Isso é algo que nós praticamos até hoje. Então, você não precisa, às vezes, ler toda a parte ali da lição, mas você precisa ler pelo menos a parte mais importante, que é o cabeçalho, o texto bíblico, ok? Para que você possa fazer o quê? Alimentar e aquecer o seu espírito. À medida que nós fazemos isso, às vezes 10 minutos ali, isso já vai alimentando você com a palavra e aquecendo o seu espírito para ministrar depois. Trabalhar com alvos. Sempre trabalhamos com alvos. Então, nós oramos pelos alvos juntos, porque isso gera fé. Então, às vezes você está orando para multiplicar a sua célula no final do ano. E às vezes, você nem tem lido em treinamento, você nem está crendo que isso vai acontecer. Mas na hora que a discipuladora ora com você, ela faz aquela oração, fala, repete comigo. Aí você dá uma balançada. Fala, gente, essa oração foi poderosa. Então, orar juntos gera fé. Amém? E é isso que nós fazemos. Declaração. Falar o que você quer ver. Não o que você está vendo. Ok? Então, é aquele anfitrião que já te deu ali aviso prévio 3 vezes. Vai sair esse mês. Igual aluguel, né? Ordem de despejo. E aí você ora e você declara, Senhor, eu creio que o Senhor tem para nós o lugar certo. Se for aqui, o Senhor vai mudar o coração dele. Se for outro lugar, o Senhor vai abrir as portas. Então você ora e você declara o que você quer ver. E não o que você está vendo. Mas se você ficar o tempo inteiro, nós vamos ter que fechar a célula, porque não tem lugar, porque ninguém nos quer, coitadinho de mim, coitado da célula de crianças. Esse discurso não gera fé. Ok? Então, estabelecer alvos é muito importante, mas também declarar o que você quer ver. Agora, deixa eu te falar também em relação aqui às crianças, e eu vou te mostrar aqui as fotos para a gente poder finalizar, porque eu quero que você veja como era no início, ok? Porque nós não começamos aqui com esse palco, não, ok?
Então, em relação ao trabalho com crianças, o que fez diferença? Não é a foto, não. Agora eu vou lá, aqui. O que fez diferença no trabalho com crianças? A primeira coisa, o foco no treinamento de líderes. Então, não tá separado aqui, não? Isso aqui, na verdade, não é foco no evangelismo. Parece que está repetido. Tá, esse aqui. Ok. Então, em relação ao trabalho com crianças, foco no evangelismo de crianças. Então, nosso trabalho visa evangelizar crianças, ok? É a primeira coisa. Então, nós investimos nisso, nós trabalhamos nisso. Por quê? Porque nós queremos que as crianças tenham uma experiência de salvação até 12 anos. Para que elas possam chegar aos 12 anos com convicção de ter uma experiência de novo nascimento. Amém? Outra coisa, oração. Então, vai passar? Não, é a pastora à frente do culto. Então, colocar a pastora da igreja local à frente do culto. Então, isso foi algo que nós começamos a trabalhar, a fazer, e nós percebemos a diferença. Porque nós não temos uma equipe lá no culto com alguém que a gente não conhece, não discipula. Não. Nós colocamos lá o melhor que nós temos. E, às vezes, tem pastoras, esposas de pastores, que ela prega melhor do que o marido. Aqui na nossa igreja nós temos. Eita glória! Mas por que nós colocamos ela lá? Porque mulher, lugar de mulher é onde? Tem uma frase assim, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Não, lugar de mulher é onde Deus a colocar. Então, nós cremos que nós somos responsáveis pelos filhos menores, são as crianças juvenis. Então, nós não queremos que eles se percam. Então, da mesma maneira que uma mãe cuida dos seus filhos, nós estamos lá alimentando o nosso rebanho. Então, quando a pastora está lá, nós estamos dando o melhor. Ok? Nós estamos falando, não, essa aqui, eu sei que ela ora, essa aqui tem chamada, essa aqui tem encargo. Então, somos nós que assumimos. E isso faz diferença no resultado. Oração, orar com a equipe, também com hora marcada. Isso faz diferença, ok? Aquela equipe que vai ministrar no Domingo Kids. Então, nós oramos antes. Líderes, investir em líderes. Vamos mais rápido. Trabalhar com líderes e não voluntários. Então, nós não queremos voluntários. Não é que nós não aceitamos voluntários, não é isso. Os voluntários estão... É claro que até o líder é um voluntário, né? Ninguém recebe para isso. Mas o voluntário que eu estou colocando aqui é aquela pessoa que vai de vez em quando. Porque o voluntário, ele não se compromete em orar. Se der para orar, deu. Se não der, não deu. Então, voluntário também não tem constância. Uma semana ele está, outra semana ele larga, vai fazer outra coisa. Agora, líderes não. Líderes têm compromisso. Amém? ênfase na palavra escrita. Então, nós trabalhamos com crianças, nós estamos o tempo inteiro falando para você. Você tem que falar a palavra escrita. As crianças têm que ouvir a palavra escrita. As crianças têm que falar a palavra escrita, percebe? Então, nós colocamos essa ênfase, porque Deus se compromete com aquilo que Ele fala. Então, quando nós falamos a palavra, o nosso trabalho é fundamentado em Cristo. Amém? Então, essa ênfase na palavra escrita, ela é importante. E por isso que nós mantemos excelência. Excelência no material, excelência no visual. Então, nós sempre queremos fazer algo excelente. Então, nós procuramos deixar o lugar arrumado, as salas arrumadas. Então, nós não queremos cadeira amontoada na sala. Nós não queremos aquelas mesas quebradas. Nós não queremos material rasgado, mofado. Não. Nós queremos algo bem feito. Pode ser uma folha que está ali pregada num cartaz. Mas ela está limpa, ok? Ela está escrita, ela é legível. Percebe? Então, a excelência
fazer aquilo que é o melhor para elas, ok? E não achar que porque se trata de crianças pode fazer qualquer coisa. Presença de Deus. É a última coisa que eu coloquei aqui. Presença de Deus nos cultos. Então, os cultos precisam ter presença de Deus. Sabe, uma das coisas, que é a última coisa que eu vou falar, e vou te mostrar as fotos. Há muitos anos atrás, quando nós viemos aqui para esse prédio, a pastora Luísio falou para mim, Márcia, agora você esquece culto de crianças por um tempo, que nós temos que pagar esse prédio e não tem jeito de fazer, não tem lugar para reunir as crianças. Eu não falei nada. Eu fui orar. E eu falei para o Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. E eu creio que nós vamos ter um lugar para reunir com as crianças. 40 dias depois, tinha uma tenda montada ali no estacionamento para 400 crianças. E com capacidade de colocar ar-condicionado. E essa tenda, ela se tornou quase o tabernáculo de Moisés. Porque aconteceu tanta coisa poderosa naquela tenda, porque ela foi gerada. Ela foi gerada em oração. Sério. E Deus queria fazer, Deus mostrou. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu não pedi trabalho com crianças. O Senhor me entregou. Então, agora eu preciso de um lugar para reunir. O que o Senhor vai fazer? Porque o meu marido disse que o mínimo é 3 anos. Eu acho que o Senhor pode fazer em menos do que isso. O Senhor pode fazer em 30 dias. E 30 dias, a igreja comprou a tenda e 10 dias para montar. Foram 40. Amém? Então, Deus fez. E eu me lembro, quando nós fomos fazer o culto a primeira vez, nós decoramos a tenda. E aí colocamos tudo que a gente tinha ali. Não era muita coisa, não. Era tecido, tecidos e tecidos. É o que a gente tinha. E TNT colorido. Mas nós colocamos, estava tudo preparado. E eu cheguei lá, não tinha ninguém. Estava tudo arrumado. E naquela hora, o Espírito de Deus falou comigo. E eu fui movida por Deus. E eu fiz uma oração. Porque Deus falou para mim. O que você quer mais? E naquela hora eu falei para o Senhor, Senhor, como é que eu faço para trazer a presença de Deus para o meio das crianças? Porque isso aqui não garante. E naquela hora Deus falou comigo e eu lembrei de Davi. Porque Davi fez essa pergunta para o Senhor. O que eu faço para trazer a arca de Deus para Jerusalém? E Deus falou comigo a respeito de sacrifícios com defeitos, que é aquela postura, aquela atitude de fazer o mais ou menos, de fazer qualquer coisa, chegar atrasado, chegar a qualquer hora, cantar qualquer música, sabe? Fazer qualquer coisa. Isso Deus não aceita. Mas Deus aceita quando você faz algo simples, mas você faz debaixo de oração, você faz com intensidade, você faz com propósito, você faz para Deus, você faz com amor. Sabe, eu falei para o Senhor, Senhor, eu me comprometo com o Senhor. Esses cultos na tenda vão ser cheios da presença de Deus. E realmente foi isso que nós experimentamos ali. E eu quero, então, mostrar para vocês aqui algumas fotos do nosso trabalho, ok? De como as coisas eram e o que nós experimentamos. Eu gostaria que fosse na primeira foto. A foto não é essa. Não é aqui. Primeira foto que eu coloquei é o discipulado, ok. Essa foto aqui é um dos primeiros grupos de discipulado. Então está aqui eu, Marília, Dalva. Dá para ver a Dalva? Então a foto não está muito boa, mas muitas pastoras ali hoje estão nas capitais. Então essa aqui estava ali no meu primeiro discipulado. Não o primeiro, era um dos primeiros. Mas fala a respeito do nosso começo, né? Que eram poucas pessoas. Seguinte. Então, aqui nós temos a nossa primeira conferência Radicais Kids em 2000. Você está vendo alguma semelhança? Então, nós fizemos essa camiseta justamente para a gente relembrar aquele tempo. Então, nós fizemos aqui uma conferência, pode ir passando, tem que clicar, porque tem muito foto aqui. Aqui é a nossa modelo, né? E não volta, eu quero ler o que estava ali.
Então, aqui o seminário nós fizemos, o tema do seminário era chamados para influenciar. É muita pretensão, né, não, irmãs? Esse povo realmente acha que é um povo vencedor. E nós somos mesmo, né? E nós fomos chamados para influenciar e estamos influenciando essa geração. Olha só os nossos alvos no ano 2000. É importante que você veja, olha aqui, a visão, alargar a visão do trabalho com crianças e juvenis. Nós cremos que quando temos um senso de direção e propósito, nós somos motivados a perseverar. Capacitação, capacitar e motivar os líderes. A preparação nos leva a alcançar melhores resultados. Gente, eu falei isso aqui hoje, não com essas palavras. Você percebe que Deus já tinha plantado lá no nosso coração? Mentalidade. Formar uma mentalidade de vencedores nos líderes. Porque naquela época, os líderes, quando falavam, nós vamos entregar livros para os líderes, eles perguntavam, líder de criança também? Até que um dia o pastor Luiz falou, nunca mais os líderes de criança perguntam isso. Se eu falar é para os líderes, inclui os líderes de crianças. Porque havia uma mentalidade de achar que líder de criança era inferior. Então nós começamos a trabalhar para mudar isso, estratégia. A célula como estratégia eficaz para alcançar crianças. Trabalhamos hoje com 240 células de juvenis, a idade até de 12 anos. Olha lá, em 2000 começamos o ano com 250 crianças. Hoje apacentamos um rebanho de 2.000 crianças juvenis. Sabe quantas crianças nós temos hoje em Goiânia? 25 mil. 25 mil crianças. Amém? Próximo. As conferências, né, Radicais Kids, essa aqui é uma das primeiras. Esse aqui é o nosso primeiro prédio. Então, acho que ele já estava um pouquinho reformado, melhorado, né? Olha os nossos líderes ali com as camisetas. Então, é claro que vinham pessoas também de outros lugares, né? Pode passar. As conferências para mulheres, nós também começamos a fazer eventos e investir para que as mulheres também pudessem compreender aquilo que a gente estava fazendo da parte de Deus. Mulheres que oram. Então, mulheres que oram é algo que já nasceu no nosso coração. Então, nós sempre tínhamos reuniões para orar, para envolver as irmãs e para poder investir no nosso também ministério de levantar líderes. Amém? Investir em novos líderes. Aqui eu pus a Fabiana Claudino. Que é claro que ela nasceu aqui, né? Você acha que a Fabiana Claudino, ela caiu do céu? Não, ela não nasceu pronta, não, minha filha. Ela não é a Froze, não, já nasci pronta. Conhece essa frase da Froze? É claro que ela nasceu aqui e ela faz parte daqueles que nós investimos. Celebrar os frutos. Nós aprendemos a fazer festa todo ano para celebrar a multiplicação e poder glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora, em relação às crianças, vamos lá. Os primeiros encontros. Então, os primeiros encontros eram simples, o lugar, a equipe, mas era muito cheio de unção. Então, nós já fazíamos aquilo que nós fazemos hoje. E nós já começamos a experimentar o que Deus queria nos dar. Material do encontro, eu fiz questão de colocar. Eu tenho um arsenal de coisas guardada no meu HD lá em casa, né, no meu computador. E aqui os nossos cartazes, nós fazíamos à mão. Então, a gente levava à mão os cartazes, o desenho também, esse desenho aqui é à mão. Foi feito à mão. Porque nós queríamos falar para as crianças. Hoje, a gente faz com muito mais excelência, né? Unção profética liberada sobre as crianças. Desde o primeiro encontro, nós vimos as crianças serem cheias do Espírito, tendo visões, sendo batizados no Espírito Santo e também liberando palavras proféticas na vida dos líderes. Esse encontro, essa foto, volta só um pouquinho. Essa foto foi eu que tirei. Eu posso te dizer, porque essa foi uma criança que Deus me usou para profetizar para ele. E foi uma palavra poderosa. Depois que eu liberei essa palavra na vida desse menino, eu acho que ele tinha 7 anos na época. Ele ficou umas meia hora, uns 30 minutos ou mais, no chão, orando e chorando. Dá para ver ali o chão molhado das lágrimas. E eu fiquei impressionada.
daquilo que Deus fez na vida desse garoto. Eu nunca mais vi, não sei onde está, mas eu creio que foi um momento que marcou a vida dele. Amém? Próximo. Domingo Kids na tenda. Olha aqui a nossa famosa tenda. Então, o Tabernáculo Kids. Então, aqui a gente tem ali a pastora Marília, tá vendo? Magra, como sempre, né? Essa de cá é a Paula. Essa é a Paula. Então, esse aqui é no Domingo Kids, da tenda. Aqui nós temos a tenda, dá dando para você ver lá o teto, né? Era uma tenda muito grande, né? Assim, muito joia, e a gente decorava dentro do que era possível, e ali recebíamos as crianças e os juvenis para o culto. Aqui também são fotos, essas duas fotos foi eu que tirei, então não foi copiada da internet. Isso aqui também é na tenda, né? As crianças louvando e adorando o Senhor. Primeiro seminário de louvor e adoração para crianças, a gente chamou de Tarde da Alegria. Então, a gente fez o seminário e tinha muitas crianças, e ali a gente pregou também sobre evangelismo, né, o plano de salvação. O evangelismo também de crianças e juvenis, que se expandiu, né? Essa foto minha aqui é na África, e essa outra foto aqui é o projeto nas escolas do Amado Coração. Acampamento juvenil, que é algo que a gente sempre fez, estamos fazendo até hoje, e é uma bênção, né? A gente gosta de fazer, porque envolve muitas atividades. E essa foto aqui é a minha filha. Passou. Então, ela tinha, acho que, 11 anos na época. Domingo Kids, né? Excelência no visual. Isso aqui é o nosso Domingo Kids. Então, é foto daquilo que nós mesmos fazemos, né? E procuramos fazer justamente para fazer com excelência, porque fazemos para o Senhor. Amém? Tem mais? Acho que tem. Aqui também Domingo Kids. Presença de Deus nos cultos e também a participação das crianças nas salas. Então, as crianças participam, até teatro elas fazem. Amém? Isso é uma maneira lúdica da gente trabalhar. E aqui a foto do lançamento do CD, O Deus de Gerações, que foi no Goiânia Arena, né? Então, nós tivemos ali embaixo era só crianças, né? E deixamos a parte de cima depois para os adultos. E foi um tempo muito precioso e um espetáculo lindo que a gente fez. E foi muito bom, e é muito bom relembrar isso, né? Porque é uma forma de celebrar. E aqui o texto que eu quero convidar você para a gente encerrar falando esse texto, amém? Então, nós vamos ler juntos e vamos declarar que, de fato, esta palavra é para nós hoje. Você crê? Pega na mão, então, da pessoa que está do seu lado. Vamos declarar o Salmo 78, como está escrito aqui. E nós cremos realmente que esta palavra vai se cumprir na nossa geração. Nós recebemos algo e nós vamos passar aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Amém? Vamos lá? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração Aleluia! Amém? Glória a Deus.